Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do juiz do caso Mariana Ferrer, que está processando, ele e o promotor estão processando todo mundo que subiu a hashtag estupro culposo. Vocês lembram dessa história? Uma história que aconteceu alguns anos atrás. O suposto estupro, né, teria acontecido numa festa em Santa Catarina em 2018. O caso foi julgado aí entre 2019, 2020, 2021. E na época a revista Intercept lançou esse termo, estupro culposo, muito questionável. A Intercept dizendo que o juiz e o promotor tinham dito que era isso que aconteceu e que, portanto, o suposto estuprador não seria inocente, né? Mas vamos entender essa história aí, porque que aconteceu? A bolha da esquerda foi na empolgação, usou isso contra o juiz e contra o promotor, e no final das contas agora está respondendo na justiça. Eu não gosto disso não, tá? Eu sou a favor da liberdade de expressão. Acho que as pessoas têm a liberdade de questionar, principalmente pessoas em situação de poder. Mas é uma novidade, né? Porque pelo menos é o pessoal da esquerda que está respondendo neste momento. Essa notícia foi sugerida por Grupo Apaixonados por Milei, Bitcoin e Criptomoeda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, resumindo muito a história, tá? A história é complicada, teve um monte de ida e vinda, uma confusão danada, mas enfim, lá em 2018, essa moça aqui, a Mariana Ferrer, que era uma influencer, né? É uma influencer, né? Estava numa festa lá em Santa Catarina, e as imagens das câmeras lá mostram que ela foi para um quarto lá na festa, junto com um empresário, o rapaz de nome André de Camargo Aranha, e a gente não sabe o que aconteceu no quarto, né? O André diz que eles tiveram sexo consentido. Ela saiu do quarto sem reclamar nada, ela saiu, depois foi para outra festa com os colegas dela, saiu andando normalmente, coisa e tal. Mas no dia seguinte, ela alega que teriam botado alguma coisa na bebida dela e ela estaria incapaz, né? Vocês sabem, você fazer sexo com uma pessoa bêbada é crime, né? É estupro de vulnerável. A pessoa não tem capacidade de consentir. Isso é ponto pacífico, né? Mas o que o promotor viu nessa história é que, na verdade, ela não demonstrava de forma alguma estar bêbada. Ela estava normal, né? Ela está dizendo que estava bêbada, mas as evidências, nenhuma evidência apontava para isso. Ela fez ligações, ela falou com as amigas, ninguém percebeu que ela estaria bêbada, ninguém viu ela em necessidade, coisa e tal. Ou seja, né, no final das contas eles entenderam que era um crime, não tinha crime ali, né? Olha só, o que literalmente o promotor falou, e lembra, o promotor é quem está acusando. Então o promotor era o cara que tinha que dizer que o André é o criminoso, que é estuprador mesmo, mas o promotor também ele é o responsável por fiscalizar a justiça. Então quando ele entende de fato que não tem motivo para acusar uma pessoa, é dever dele também dizer isso, ó, não tem motivo. E foi isso que o promotor falou, olha só. Como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o fato é atípico, alegou o promotor. E o juiz concordou, e com isso o André foi absolvido, a Mariana Ferrer seguiu a vida dela, só que aí o que aconteceu? Né? Naquela época tinha aquele movimento Me Too, vocês lembram? Então a esquerda estava muito empolgada com esse negócio e começou a compartilhar essa hashtag. Aí teve um caso aqui a repórter Shirley Alves, do Intercept Brasil. Ela já foi condenada, tá? O juiz e o promotor entraram com uma ação contra ela e já condenaram ela porque ela criou essa expressão estupro culposo, que não é o que o promotor fala. O promotor não fala nada de estupro culposo aqui, né? O promotor fala que não existe modalidade culposa de estupro. Ele fala justamente o contrário do que ela deu a entender na fala dela, né? Então, eles conseguiram, ela foi condenada, e agora, além disso, quando ela falou esse negócio na reportagem do Intercept, um monte de figurinhas da esquerda, no espírito Me Too e coisa e tal, começaram a usar essa hashtag para criticar a decisão judicial, né? E agora os juízes estão processando todo mundo que usou a hashtag estupro culposo, né? Porque, segundo o juiz, isso fez mal para a carreira dele, fez mal para ele próprio como ser humano, porque ele não falou isso, ou seja, foi uma mentira, fizeram uma fake news,
contra ele, né? Pessoal da esquerda, meu amigo, é o que eu falo para vocês, tá? Eu reconheço que de vez em quando o pessoal na direita também embarca numas coisas de criticar o pessoal, que eu tento até segurar o povo, né? Como no caso lá do Lancelotti, eu falei pro pessoal, cuidado, não fala de crime do padre Lancelotti, não é crime aquilo. É extremamente nojento, é extremamente desagradável saber que o padre fez aquele tipo de coisa? Pode ser. Mas crime é bem questionável se foi crime aquilo ali, né? Pode até ser entendido, mas é bem difícil de ser entendido como crime aquilo ali. Então eu até falo para tentar segurar o pessoal, para não sair fazendo acusação, porque isso pode voltar contra você, cara. A justiça, infelizmente, é o que eu falo. Vocês sabem que no Capistão isso aqui estaria errado. No Capistão as pessoas têm o direito de criticar quem quer que seja, teriam o direito de criticar o juiz, inventar a hashtag que achassem melhor, né, e coisa e tal. Eu acho que a liberdade de expressão é um valor acima dessas coisas, né? Mas é importante você lembrar que nós não estamos no Capistão, nós estamos aqui e o juiz se ficar chateado, ou até o padre se ficar chateado com as pessoas falando, imputando a ele um crime falso, podem entrar na justiça contra você e você pode ter que responder isso. E é bem desagradável esse processo, né? Enfim, mas a bolha da esquerda, para variar, a bolha da esquerda ela é muito mais radical que a da direita. O pessoal não percebe. A bolha da esquerda é deste tamaninho, é muito pequenininha. É que ela é muito barulhenta, porque ela tem muito artista de televisão, pessoal famoso e coisa e tal. Mas, na verdade, ela é pequenininha, cara, tem pouca gente ali. E esse pessoal tá zunindo em direção à extrema esquerda e nem percebe que tá fazendo isso, né? Então, pro pessoal lá, com o negócio do movimento Me Too, acharam super justo criticar o juiz e o promotor e coisa e tal, e saíram compartilhando a hashtag, criticando a decisão, e agora o juiz está processando todo mundo. Felipe Neto, Angélica, Ana Hickman, Marcos Pion, Astrid Fontinelli, Ivete Sangalo, Camila Pitanga, Mica Lins, nem sei quem é essa, Tata Werneck, Patrícia Pilar, Jorge Cajuru, Maria do Rosário, Luciana Genro, UOL, Estado de São Paulo, Organizações Globo, Google, geral. Vai todo mundo no pau, todo mundo na justiça, né? E você sabe desse negócio, né? Isso é um problema porque juiz processando os outros, eu vou te explicar o que acontece nesse caso. Em tese, os juízes são todos muito justos, mas o espírito de corpo existe, né? Para pensar, imagina que você é um juiz que está julgando um caso em que um outro juiz tomou uma decisão e foi muito criticado, teve a sua vida revirada por conta dessa decisão que ele tomou. O que você vai pensar? Cara, eu não quero estar no caso desse juiz. Eu vou dar ganho de causa para ele, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero punir as pessoas que fizeram isso, porque eu não quero estar nessa situação, que é uma situação que todo juiz pode estar, né? Você está o tempo todo tomando decisões ali. Quem que vai imaginar que amanhã alguma decisão sua vai ser considerada polêmica nas redes sociais e vai sair todo mundo levantando hashtag contra você? Segundo o juiz, além do mal psicológico e na carreira dele, ele teve ameaça, ele teve danos à sua imagem, honra, foi vítima de ameaças de morte, eu consigo entender isso perfeitamente, é bem provável que tenha acontecido isso mesmo. Ou seja, né, no final das contas, esse pessoal todo vai responder por isso daí. Eu não acho bonito isso não, tá? Eu acho que realmente a liberdade de expressão deveria ser um valor maior e não deveria ter esse tipo de problema. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E é muito engraçado ver o pessoal da esquerda embarcando nessa, né? Porque eles criticam pra caramba a direita, dizendo que não, que a direita faz não sei o que lá, que o pessoal critica não sei o que lá. Agora eles tomaram no cu. E é o que eu estou falando para vocês, né? Pode ser que esse juiz aí peça uma indenização razoável. Esse pessoal não é pobre, né? Dá para pedir uma indenização razoável desse povo aí. Talvez o juiz não precise nunca mais trabalhar com a indenização que esse pessoal vai ter que pagar para ele, né? Bom, mas não foi só isso que resultou do caso lá da Mariana Ferrer, não. Também teve uma outra coisa que eu acho que é preocupante, tá? O Lula, na verdade não é o Lula, tá? Quem tá fazendo isso é a Advocacia Geral da União, né? Botaram o nome do Lula aqui porque querem colocar ele como benfeitor das mulheres, que ele tá defendendo as mulheres e coisa e tal, mas na verdade é coisa da Advocacia Geral da União. O Lula não ia ter essas ideias, né? O que ele tá querendo fazer aqui? Ele tá querendo, de alguma forma, com uma decisão do STF ou uma lei, dizer que o passado das mulheres não pode ser argumento em caso de crime de cunho sexual, né, de violência sexual, né?
E qual que é o problema disso, né? Eu também acho que é uma indelicadeza do caramba você falar sobre o passado da mulher na hora do crime, coisa e tal. Mas qual que é o grande problema desses crimes sexuais? É que tipicamente esses crimes é a palavra de um contra a palavra de outro, né? Geralmente se faz sexo num lugar fechado, que ninguém tá vendo, não tem nenhuma testemunha para dizer o que aconteceu. Aí o cara disse que foi sexo consensual, a mulher disse que não foi sexo consensual, que foi estupro. E a verdade é, a menos que tenha sido um sexo muito violento, ou que tenha sido uma coisa muito forçada, na maior parte das vezes é difícil dizer realmente se teve, né, o sexo, se foi consensual ou não, né? E então, esse tipo de coisa fica uma coisa complicada. É difícil provar, mesmo com kit estupro, mesmo com exame, coisa e tal, não é sempre determinável que houve violência sexual ali. E aí você fica naquele negócio, ficou a palavra de um contra a palavra de outro. Como que você resolve isso? Então, você começa a ter provas indiretas, né? Provas de que o homem dando provas de que a mulher, ela de fato aceitaria esse daí. Uma dessas provas pode ser justamente que ela é uma mulher que costuma fazer isso, que ela é uma mulher que tem costume de sair, de ficar com um monte de gente. Então por que ela não ficaria com o acusado, né? Enfim, eu sei que não é uma coisa agradável isso, mas em tese, o julgamento é uma coisa fechada, né? O julgamento desse tipo de caso é fechado. Não deveria sair ali da sala o que se está falando. O problema todo é que esse caso da Mariana Ferrer, o grande erro, na minha visão, foi justamente a revista Intercept que pegou aquele julgamento ali, talvez com a ajuda da própria Mariana Ferrer, que queria fazer o caso dela, e jogou para a imprensa, publicou a coisa toda, né? Enquanto que, normalmente, isso é uma coisa que acontece na sala do júri e só fica o pessoal ali sabendo, né? O juiz ali que fica sabendo da coisa e pronto, depois acabou, fica selado o que foi dito e não tem mais nada. Porque num caso desse, que você tem tão poucas possibilidades de provar alguma coisa, tão poucas evidências que você pode usar, essas coisas, no final das contas, é tudo que resta para se fazer de prova. E agora o Lula quer impedir isso daí. Vai ficar mais difícil ainda os casos de crime de estupro, né? Como é que você vai provar as coisas ali? Fica cada vez mais difícil nessa situação, né? Eu fico me perguntando, será que pode fazer isso para defender a vítima? Ou só pode para excusar o acusado, né? Porque, por exemplo, eu consigo imaginar uma situação em que uma moça diga que, olha só, eu sou uma pessoa, eu sou virgem. Eu vou à igreja, eu pretendo me casar virgem, coisa e tal. Ela não está fazendo a mesma coisa, não está usando a prova indireta do coisa, porque não quer dizer nada. Ela pode ser virgem, podia estar querendo se preservar para o casamento, mas chegou naquele dia, ela estava com vontade de dar mesmo e deu para o cara de verdade. Ou seja, não quer dizer nada. Da mesma forma que não pode usar para piorar a situação do acusado, não pode usar para melhorar também, né? Ou vai poder? Ou ele vai fazer um negócio que pode ser só para ajudar a acusadora, né, que é a pessoa que supostamente foi vítima, e o réu não vai poder usar isso, né? Fica um desbalanço legal, preocupante isso daí, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Isso aqui é só uma ideia do advogado-geral da União. Eu espero que não prospere, tá? Porque é uma coisa complicada isso. O correto é manter o sigilo do julgamento. No dia do julgamento, lá onde forem ditas essas coisas, e aí vai ter argumento de todos os lados para todo mundo tem o direito de argumentar o que quiser, mas não sai da sala para não ferir a intimidade da mulher. Isso eu concordo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.